Dom Edgar, o senhor está fazendo uma série de encontros. Na noite da quinta-feira, o senhor se encontrou com o pessoal de Francisco Beltrão, nessa sexta-feira de manhã, em Pato Branco, para conversar sobre a campanha da fraternidade. Qual a importância desse momento? Muito bem, a campanha da fraternidade já na sua essência diz, a campanha de solidariedade, de comunhão, de partilha entre os irmãos, aquelas pessoas que comungamos da mesma fé cristã. Então a campanha já são 60 anos que a Igreja Católica do Brasil está em cada quaresma, começando da quarta-feira de cinzas, e ao longo do ano, há um tema próprio, um tema social relacionado que são temas evangélicos. Então a importância dela é, sobretudo, como o tempo da quaresma é um tempo de conversão, de reconciliação, um tempo de revisão de vida, um tempo favorável às nossas atitudes novas a partir do Evangelho, e nessa conversão também servir-nos de temas tão importantes que dizem respeito à sociedade, às famílias, à igreja, como este ano o tema da fome. Então a campanha da fraternidade é uma campanha de mobilização de todos os católicos e também não católicos, a fim de que tenhamos consciência de que alguma coisa entre nós não está bem. E os temas sociais são temas evangélicos, são temas bíblicos, são temas eclesiais e são temas de nossa fé. Então refletir temas que dizem respeito aos irmãos e às irmãs faz parte da espiritualidade quaresmal, faz parte do seguimento de Jesus, faz parte do pertencimento à igreja. Quem pertence à igreja, ouve a palavra, participa da Eucaristia, também se importa com os irmãos e irmãs que sofrem. E este ano, a partir da quaresma, queremos rezar, pensar, refletir e agir a partir de uma realidade que nós chamamos o flagelo da fome. Fraternidade e fome, qual a provocação principal da CNBB então com essa temática? A preocupação principal da CNBB, da igreja e todos nós é essa pergunta: por que este desequilíbrio, por que essa desigualdade entre os seres humanos? Por que alguns têm muito o que comer e outros não têm nada o que comer? Então a fome é uma realidade extremamente difícil de ser aceita do modo como ela vem sendo. É verdade que crescemos em muitos aspectos, mas nós temos ainda no Brasil, no Paraná, inclusive no sudoeste do Paraná, temos pessoas passando fome. Então a igreja vem nos ajudar. A partir do Evangelho, dai-vos vós mesmos de comer. Ou seja, o alimento existe, o Brasil produz alimento em excesso. Não nos falta alimento, o que nos falta é partilha, é solidariedade, é comunhão, é empatia, falta sensibilidade para com os que sofrem. E o primeiro verbo da campanha da fraternidade, no objetivo geral, é sensibilizar a sociedade e a toda a igreja em relação aos que sofrem, sempre iluminados pela palavra de Deus, pelo Evangelho. Então, se nós conseguirmos, nesta campanha, sensibilizar os brasileiros a respeito da realidade da fome, diríamos assim, o início desse processo de sanar esse problema. Mas esse não é só um problema que a igreja deve se preocupar. Os governos, as instituições, aliás, a fome devia ser combatida por toda a sociedade. Todos nós somos responsáveis, todos, pela população hoje carente de alimentos, carente de dignidade e que morre de fome, sobretudo nas grandes cidades. Nós temos assim situações gritantes, alarmantes. Então o flagelo da fome, ele deve pesar em nossa consciência sobre as nossas ações. O que nós podemos partilhar? Como vamos entrar em comunhão com aqueles que sofrem? O que nós temos para repartir? Quais são os nossos recursos que podemos abrir mão a fim de que outros tenham também os privilégios e oportunidades que nós temos? Aí envolve todas as entidades. A campanha da fraternidade é uma campanha de diálogo, não somente no interior da Igreja Católica, mas nós queremos dialogar com toda a sociedade civil, governamental, não governamental, com as ONGs, com as casas de caridade e outras instituições que hoje têm essa preocupação de cuidar dos pobres, cuidar dos doentes, cuidar sobretudo dos famintos.
Isso dá para entender que pode ser o gesto concreto que a própria campanha da fraternidade anualmente se propõe a ter? Sim, nós no texto base, nós temos 79 propostas concretas. Em primeiro lugar, o que eu posso fazer? Depois, como igreja, o que a igreja pode fazer? E depois também propostas para a sociedade civil, para os governos municipais, estaduais e o governo federal. São 79 possibilidades, são 79 sugestões que nós temos, que são sugestões, todas elas aplicáveis no Brasil, no Paraná e aqui na Diocese de Palmas Francisco Beltrão. Basta que tenhamos vontade e sejamos parceiros de outras entidades que estão também preocupadas com essa realidade da fome. A fome não é só dar cesta básica, não é só promover um almoço festivo, é muito mais do que isso. Devemos nos perguntar por que tem pessoas com fome. Então, o mundo do emprego, o mundo da educação, o mundo das famílias, o mundo da política, o mundo da religião e das igrejas, enfim, é uma soma, diríamos assim, em diálogo com todos esses entes é que podemos colocar em prática estas 79 sugestões e outras que por acaso estão surgindo também no interior de nossas paróquias e comunidades.